Olá, sejam todos bem-vindos. Você, ao tentar ler a Bíblia, em algum momento já se assustou, principalmente no Antigo Testamento. Eu, quando tentava observar as Escrituras, quando não tinha o entendimento, o discernimento do Espírito, nem a noção de leitura básica, eu me deparei com alguns textos que me fizeram recuar e não querer mais buscar a palavra de Deus. Porque o próprio Deus, segundo o entendimento naquela época, assustava. Eu lembro que me assustei com a passagem da escolha dos sacerdotes, onde os sacerdotes tinham que ser escolhidos à base da perfeição física. E quando eu lia que Deus rejeitava para o sacerdócio pessoas com deficiência, pessoas não belas fisicamente, aquilo para mim foi um ponto terrível. E eu disse: que Deus é esse que exclui o menos favorecido, que rejeita aquele que não é belo, visto que essas pessoas já passam seu sufoco em uma sociedade pela sua condição? E eu não esperava isso de Deus, certo? Qual foi o texto que você leu e que te escandalizou? Eu conversando com uma pessoa recentemente, ela disse que não poderia acreditar que a ordem do massacre nas terras de Canaã tivesse partido do próprio Deus, porque a ordem era: não deixe nada que tem fôlego. Justamente. E ela dizia: não foi Deus que mandou matar crianças, velhos, mulheres. Não foi. Aquilo é parecer do homem para fundamentar uma religião, mas o Deus bondoso que ela acreditava, não cabia na concepção dela esse mandato da parte dele. E por muito tempo ela ficou ausente das Escrituras e nem sequer tinha condição psicológica e emocional de ouvir falar aquelas passagens, porque não cabia no senso crítico dela que Deus, o qual é apresentado como bondoso, justo e Pai, tinha determinado tamanho massacre. Assim como respondi a ela, vou passar aqui a resposta nesse vídeo e espero que possa ajudar também você que tem essa dúvida. Iniciamos perguntando: Deus de fato mandou que houvesse um massacre na terra de Canaã para que não ficasse nada que tinha fôlego? A resposta é sim. Foi o próprio Deus que determinou isso. Mas calma, não saia correndo desse vídeo que você vai compreender e o seu medo também irá desaparecer. Me acompanhe no raciocínio. Observe, para entender a razão do mandato. Desde pequeno, acredito que você ouviu histórias do dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Qual é o princípio que Deus, ou critério que Deus determinou que houvesse um dilúvio para eliminar a raça humana da face da terra? O critério usado foi um princípio de justiça, porque segundo o texto lá em Gênesis 6, a terra havia se corrompido de tal maneira que a maldade no ser humano estava insuportável. E Deus, na sua justiça, disse: preciso acabar com isso. E a única forma era eliminar a
totalidade da humanidade que havia naquele tempo. Verdade é que havia um justo chamado Noé, o qual foi poupado desse massacre. Ok? Então, veja esse princípio. Gênesis capítulo 6, o dilúvio foi determinado por conta da perversidade, maldade da raça humana. Na história de Sodoma e Gomorra, a qual você também deve conhecer desde pequeno, e a ouviu e a tem como uma história de justiça, é verdade? Você não se escandaliza quando ouve menção da história da destruição de Sodoma e Gomorra, porque na sua concepção houve ali uma justiça de Deus para eliminar daquela terra ou daquelas nações a perversidade e a maldade que havia naquele local. Não é verdade? Muito bem, observe. Assim como foi no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, havia um justo e sua família, o Ló, o qual Deus também soube livrar aquele justo de tal condenação. Deu para pegar? Muito bem. O mesmo princípio foi aplicado às 7 nações ou 7 estados, ao qual formava a terra de Canaã. E Deus mandou que houvesse essa purificação daquelas terras, eliminando totalmente os seres que têm fôlego daquele local, por conta da sua perversidade e malignidade, dentro do mesmo padrão que ocorreu com o dilúvio e Sodoma e Gomorra. De maneira que assim se explica o porquê, o mandato de Deus. E você quer saber? Não passou daquelas 7 nações esse mandato. E eu vou mostrar para você que esse Deus que determinou isso apenas para aquelas 7 nações fez dentro de um processo de purificação de um ambiente. Mas nas demais nações, a determinação para elas é bem diferente. Vamos acompanhar? Ok, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 20. Vai falar acerca da lei da guerra. Agora observe esses detalhes que eu vou te mostrar com atenção e veja que você não precisa ter medo de Deus e nem pensar que Deus é um destruidor. Que Deus dê uma ordem em geral. No versículo 9 diz assim: E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então enviarão os capitões dos exércitos para adiante do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, presta atenção, apregoar-lhe-ás a paz. Observou? Está dizendo aqui, quando eles saírem para a batalha em alguma outra cidade, enviará capitões, essa era a determinação, enviariam capitões e declarariam a paz para aquela cidade. E veja a continuação. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes fizer guerra, então a sitiará. Vai observando. E o Senhor teu Deus a dará a tua mão. Presta atenção agora, isso é importante. E todo o homem que houver nela passará ao fio da espada. Presta atenção, aqueles que foram a guerrear os homens. Porém, presta atenção aqui, porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que teu Senhor,
te deu. Assim fará a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade destas nações. Observou? Para aquelas cidades que não pertenciam ao aglomerado de Canaã, a determinação é: saiam. Se eles saírem a guerra em ti, você vai programar a paz. Se eles aceitarem a paz, não haverá guerra. Eles serão para você tributários, ok? Olha como a coisa fica mais fina ainda. Porém, se aquelas nações aceitassem a guerra, Israel ia guerrear e matar todos os varões. Porém, mulheres, crianças, animais, tudo isso seriam conservados e seriam pertencentes agora a Israel. Deu para entender que Deus não é a favor do massacre em si? Esse é um entendimento que vai te ajudar a compreender a questão. Vamos seguir agora, aí você vai ver a diferença aqui. Vai falar das 7 nações a qual compreendiam ali a terra prometida. No versículo 16. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, a terra de Canaã, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Aqui está o versículo que amedrontou aquela pessoa e é possível que tenha causado também pânico a você que me ouve nessa hora. O mandato era referente apenas às nações que compreendiam a terra de Canaã, a terra prometida. Entendeu? 17 diz assim: antes destruí-las totalmente. Veja quem são as nações: aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Tem mais, presta atenção. A causa: para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações. Lembra que eu falei do que tinha ocorrido lá no Gênesis, no tempo do dilúvio, e também com Sodoma e Gomorra? Aqui está: por conta das suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deixar claro aqui que as abominações que eram feitas nessas cidades ou nações tinham um cunho religioso. E apurando mais o fator histórico e algumas citações até bíblicas, veremos que aqui ocorria até mesmo sacrifício de crianças em oferenda a seus deuses, e coisas terríveis aconteciam. Essa é a causa e essa foi a ordem, para que, ao Israel adentrar as novas terras, não ficasse mais semente desse tipo de abominação religiosa em função dos seus deuses. Era necessário que houvesse uma limpa da terra para que Israel começasse uma nova jornada do zero, introduzindo ali o culto limpo e santo, separado a Deus. Então, aqui está esclarecido. Deus determinou, sim, mas apenas para determinada porção da terra, que era a terra prometida. Nas demais, era declarada a paz. Se houvesse aceitação da paz, a paz era estabelecida. E se não houvesse, ainda assim haveria resgate das vidas das mulheres, crianças, animais e assim. Ok? Meu nome é Adnei
Eu espero ter contribuído para a sua edificação. Até o próximo vídeo. Paz.